Você sabia que o câncer de pele é o mais comum em todo o organismo? E que a sua incidência aumenta com o avançar da idade. Por isso, é muito importante a gente saber adotar medidas preventivas e, claro, também saber identificar sinais de alerta para procurar ajuda médica. Por isso, hoje eu converso com um grande especialista, o Dr. Guilherme Gades. Ele é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, assessor do Departamento de Oncologia Cutânea. Super bem-vindo, doutor Guilherme. Olá, é um prazer. Então, o senhor poderia começar explicando para o nosso telespectador quais são os principais tipos de câncer de pele? Inicialmente, eu acho fundamental, né, esse ponto que foi tocado na questão de ser o câncer mais comum dentre todos os tipos de câncer. Acho que essa é uma informação que nem todos têm, então isso reforça a necessidade de ficarmos sempre alertas. Existem vários tipos de câncer de pele. Os mais comuns são os carcinomas, que são, sem dúvida, os mais frequentes, e aí eu encaixaria principalmente carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, e os melanomas, que a gente tanto ouve falar, mas que são bem menos frequentes que os carcinomas, porém muito mais agressivos. Por isso, né, nós ouvimos tanto falar dos melanomas. E os melanomas é o tal do... Qual que é a diferença? Melanoma e câncer de pele não melanoma, que a gente também acaba ouvindo falar, né? O câncer de pele não melanoma enquadra diversos cânceres, mas sem dúvida os mais comuns são esses que eu citei, o basocelular e o espinocelular. E esses são cânceres que se manifestam normalmente como aquela feridinha que não cicatriza, uma lesão mais avermelhada, uma lesão que sangra facilmente. Já o melanoma, na maior parte dos casos, eles são aquelas manchinhas escuras, né? Então, uma pintinha que modificou, uma lesão que parece uma pinta, mas tem um aspecto um pouco diferente das outras. Isso tudo são sinais para o melanoma. Doutor Guilherme, eu ia fazer justamente essa pergunta ao senhor. Quais são os sinais de alerta em geral que a gente tem que estar muito atento? É uma pinta que muda? Dá para o senhor explicar melhor isso para a gente? Os carcinomas, né, que são cânceres de pele não melanoma, na maioria das vezes eles são lesões avermelhadas, né? Às vezes parece uma feridinha, mas que não cicatriza. Então, se você tem aquela feridinha e passam meses e a lesão está lá, né, isso não é normal. Uma ferida normal deveria ter cicatrizado. Então, isso sem dúvida deve ser um sinal de alerta para câncer de pele. Lesões que sangram ao mínimo toque. Às vezes, né, você vai enxugar o rosto, percebe que tem um local na face que sempre sangra. Isso, sem dúvida, é um sinal de alerta. E existem também aquelas lesões mais escuras, pigmentadas, que nos preocupam para melanoma, para aquele câncer agressivo que eu comentei. Então, quando você vê uma pinta que sofreu uma modificação, né, isso preocupa, ou mesmo uma lesão pigmentada que parece uma pinta, mas é muito diferente das outras, algum sintoma em lesão pigmentada, né, mudança de cor, de formato, aumento de tamanho, sem dúvida são todos sinais de alerta. Doutor Guilherme, a idade, nós devemos considerá-la como um fator de risco para o câncer de pele? Sem dúvida, a maior parte dos pacientes que acabam apresentando câncer de pele, né, tem idade mais avançada. Cabe ressaltar que existem exceções, então existe câncer de pele, apesar de raro, em crianças. Então, mesmo em crianças, em pessoas de menor idade, caso note algo diferente, essa procura deve ocorrer, mas o grande ponto é que o maior vilão no câncer de pele é o sol, e nós sabemos que a exposição solar é acumulativa, né? Por isso que os pacientes com mais idade são os que mais sofrem. E talvez esse seja o grande ponto, né, da dificuldade que nós temos em diminuir o número de casos do câncer de pele. Porque quando a pessoa está se expondo e está causando dano que vai gerar o câncer de pele, muitas vezes não é naquele momento, sequer nos próximos meses ou anos, que ela vai ter o problema. Por isso que ela não valoriza tanto esse cuidado com o sol e o problema acaba vindo lá na frente. Mas, ou seja, se é acumulativo, então, se eu tomo sol desde criança, jovem, adulto, sem proteção, isso está aumentando muito o risco de eu ter câncer de pele depois de uma certa idade, depois dos 50, 60 anos? Sem dúvida, o cuidado tem que começar na infância e isso deve ser carregado por toda a vida.
E nós percebemos hoje que essa orientação desde a infância faz com que a pessoa se adapte, de certa forma, a esses cuidados, ao uso regular do protetor solar, e é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Tem alguma predisposição para que duas pessoas não tomam muito sol e não se protegem durante a vida? Uma tem mais chance de desenvolver câncer ou não? Quais os fatores, em geral, causais, né? Existem muitos outros pontos relacionados a isso, então a exposição solar, sem dúvida, é o ponto principal, tá. Mas existem vários fatores genéticos, cor de pele e assim por diante. Muitas vezes uma pessoa, para ver como a genética é importante, muitas vezes você tem uma pessoa de pele clara que se expõe muito ao sol e acaba passando a vida toda sem um câncer de pele, né? E outra pessoa que, com exposições mais esporádicas e menores, desenvolve um ou até vários cânceres de pele ao longo da vida. Infelizmente, a gente não tem como ter certeza em qual grupo você se enquadra, então a recomendação é que todos se cuidem, mas é óbvio que pele clara, olho claro, né, cabelo claro, ruivo, esses são todos fatores importantes, são peles muito mais sensíveis. Doutor, o senhor mencionou sempre a questão do sol como um fator dos mais importantes para o câncer de pele. Tem um momento que dá mais predisposição, tipo das 10 às 15, como popularmente se diz? É o pior horário para se tomar sol? Isso faz sentido porque esse horário ali, vamos dizer, meio-dia, é o pico da radiação ultravioleta B. Então, né, ao meio-dia, esse é o UVB, né, que nós chamamos, é justamente o que dá aquela vermelhidão na pele, causa queimaduras solares, e ele tem realmente esse pico próximo ao meio-dia. Por isso, a recomendação de evitar a exposição solar ali entre 10 e 16 horas faz bastante sentido. Cabe ressaltar que existe também a ultravioleta A, que também causa câncer de pele, causa envelhecimento da pele, mas ele não dá aquela vermelhidão. E o UVA, ele tem uma incidência constante durante todo o dia. Inclusive, ele tem a capacidade de atravessar nuvens, né, atravessar vidro. Então, ele é aquele inimigo invisível mesmo. Por isso que, apesar desse cuidado muito relacionado ao UVB, o ideal é que o cuidado seja constante. Mesmo num dia nublado, você deve usar protetor solar. Se você trabalha muito próximo a uma janela, mas que acaba tendo incidência solar, você não vai ficar vermelho, porque o ultravioleta B vai ser bloqueado pelo vidro, mas o dano solar do ultravioleta A está ocorrendo. Então, o ideal seria também usar protetor nessas situações e assim por diante. Uau, que informação interessante essa, que nos sirva de alerta mesmo, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta chata, né? Que várias pessoas me mandaram aqui. É exatamente no horário das 10 às 15, das 10 às 16, que também se recomenda que a gente tome sol para processar a tal da vitamina D, que é tão importante para a nossa vida. Então, qual que é a orientação de vocês da Sociedade Brasileira de Dermatologia? Veja, esse é um tema bastante controverso aí, gera inclusive algumas discussões entre dermatologistas e endocrinologistas. Nós sabemos da importância, né, da exposição solar para essa conversão de vitamina D. O que acontece é que estudos mostram que numa pessoa que tem uma rotina, lógico que a pandemia mudou muito isso, mas que você sai de casa, que você não está acamado, não está internado, essa exposição solar que você acaba tendo ao longo do dia, no seu trajeto, é muito superior do que o mínimo ali é necessário. Então, mesmo com o uso de protetor solar, que diminui, né, a ação da radiação ultravioleta B ali, você acaba se expondo muito mais e aquilo seria o suficiente. Então, de uma forma em geral, não há indicação das pessoas ficarem se expondo pensando nisso, né? A não ser em casos pontuais, em que a pessoa tem mesmo uma deficiência de vitamina D, aí tudo deve ser pesado. Vai depender um pouco do risco, né? Se for um paciente de alto risco para câncer de pele, que já teve vários casos de câncer de pele, tem um histórico familiar, né? Talvez seja mais fácil para esse paciente fazer uma reposição oral, né, de vitamina D. Se é um paciente que não tem esses outros fatores de risco, talvez fazer exposições bem curtas, né, no horário do almoço, que acaba sendo melhor mesmo para ultravioleta B. Então, não é uma resposta tão simples, mas eu acho que o grande conceito, ou a ideia que tem que ficar, é que as pessoas não precisam ficar se expondo excessivamente
pensando em vitamina D. O sol, né, do nosso descer, ir até a padaria, dar uma volta na quadra, entrar no carro, sair, já acaba sendo a exposição suficiente. Perfeito. A gente já continua conversando, tá bom? Vou fazer um rápido intervalo. E você não sai daí não, a gente volta já já.